Imagina o seguinte, você é apenas um menino normal e que não tem mais nenhuma família. A única família que te restou é a sua irmãzinha mais nova. Ela significa tudo pra você. Ela é literalmente a sua vida. Vocês dois já passaram por muita coisa juntos, mas felizmente nos últimos tempos tudo tem ido de uma forma bem tranquila, até que de repente o seu mundo cai. Tudo muda. A sua irmã é infectada com um vírus nunca antes visto. Esse vírus é algo tão agressivo que parece que deixa sua irmã numa forma meio demoníaca. Parece realmente uma premissa muito legal para um anime. E até seria, se a gente não estivesse falando de pupa. Pra você que vem me acompanhando religiosamente, você tem visto que os últimos vídeos que eu tenho postado, os últimos mangás que eu tenho falado, são mangás muito tenebrosos e horrorosos, mas que têm a sua qualidade ali. Bibliomania é uma obra-prima, por exemplo. Kami no Kodomo é perturbador e é errado, mas tem a sua mensagem por trás. Pikpen tem um plot twist incrível. Só que assim, já tinha muito tempo que eu não falava de uma bomba, que é simplesmente uma bomba. Não tem muito o que falar, não tem muitos pontos positivos. É só algo horroroso. O último vídeo que eu fiz relacionado a algo parecido foi há 3 meses atrás, e é o vídeo mais visto do canal. Eu não ganhei nenhum centavo? Eu não ganhei nenhum centavo. Mas eu consegui traumatizar quase 500 mil de pessoas. E eu acredito que a pergunta que você está se fazendo agora é a mesma que eu me fiz há tempos atrás, quando eu comecei a acompanhar essa obra. Como que uma premissa tão interessante se tornou isso que vocês vão assistir hoje? Literalmente, pra mim, Pupa tá em 6º lugar. E antes de começar aqui, eu preciso dar um aviso muito importante pros fãs de Pupa. Sim, tem muitos fãs de Pupa. Eu sei que tem um anime e tem um mangá. Eu vou falar somente do anime, mas eu vou dar algumas ênfases, vou explicar algumas coisinhas que eu sei que é melhor explicado no mangá. Tá bom? Ninguém vai ficar bravo? Vamos começar o vídeo? Então se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha, um suquinho e seja muito bem-vindo ao Inferno de Pupa. Antes de você me ver falando mal de Pupa por mais de 20 minutos, eu sinto que eu preciso citar os pontos positivos também. Bom, é que na verdade eu tô com um pouco de medo do fandom de Pupa, até porque pra você ser fã disso aqui, tem que ter algo de muito errado em você. Mas sendo bem honesto, essa obra tem sim coisas bem interessantes. Começando pela arte, tanto do anime quanto do mangá. Por mais que a do anime seja bem inferior à do mangá, e tipo assim, muito, ainda é uma arte bonita. Tem ali a sua originalidade, algo um pouco diferente, mas a arte do mangá é impecável. Foi isso que fez com que eu começasse a acompanhar essa obra. Outro ponto positivo, obviamente, é esse tal vírus chamado de Pupa. Ele é bem interessante, ele tem um conceito legal, só que é muito mal trabalhado, e no anime, então, ele não é nem trabalhado. E pronto, esses foram os pontos positivos. Ah, mas não foram só 2. Eu sei, e olha que eu me esforcei pra falar bem. O anime começa nos apresentando os nossos protagonistas, que são o Tsutsu e a Yumi. O Otsutsu tá na sua sala de aula, e quando ele sai, ele encontra a Yumi. Lá eles conversam um pouco, e a Yumi pede pra eles voltarem pra casa juntos. Quando ela pede pra voltar junto com o Otsutsu, ele fala pra ela esperar ele no parque, que ele já vai até lá. E aí já tem uma diferença muito grande do mangá pro anime, mas já eu entro nesse detalhe. A Yumi, enquanto tá andando pro parque sozinha, ela passa por uma rua onde tem uma mulher muito suspeita. Ela é toda esquisitona, parece uma bruxa, e ela fala com a Yumi o seguinte: manda ela voltar pra casa o mais rápido possível, antes que ela veja uma borboleta vermelha. A Yumi fica sem entender nada e continua andando até o parque. Só que chegando no parque, ela acaba vendo uma borboleta voando por ali. Ela se distrai por alguns segundos, e é quando de repente surge um cachorrinho. Esse cachorro tá um pouco esquisito demais, ele tá se aproximando. Meu Deus, o que é esse cachorro? A cena corta de repente e nos mostra o Otsutsu chegando no parque. E quando ele chega lá, ele vê a irmãzinha dele no chão. Ele tenta ali pegar ela e vê que ela tá com uma marca esquisita no corpo. O que aconteceu exatamente? E é quando simplesmente o corpo da Yumi explode, irmão. E ela se transforma num monstro terrível. E aqui eu preciso comparar. O monstro no mangá, primeiro que todo o desenvolvimento até o monstro aparecer é muito melhor do que no anime, até porque no anime não tem desenvolvimento nenhum. E além do fato que o monstro no mangá, ele dá verdadeiramente medo. Ele é uma criatura horrenda. A arte faz questão de dar ênfase nessa parte. Já no anime é algo um pouco mais jogado. Por mais que tenha cor e seja um pouco mais impressionante de certa forma, ele não dá medo ou coisa parecida. A Yumi então, depois de se transformar nesse monstro horrível, ela começa a devorar as pessoas do parque e foge com vergonha do que ela se tornou. E tudo isso que aconteceu foi muito rápido, é muita coisa pro Otsutsu entender, até que chega de novo essa mulher que parece uma bruxa, ela se chama Maria, e fala com o Otsutsu: se eu fosse você, eu deixava ela quieta, porque ela virou um monstro sem coração e você não vai conseguir fazer nada. Só que de imediato, ele se recusa a simplesmente largar de mão a sua irmã. Mesmo sem entender o que tá acontecendo, ele não vai abandonar ela por nada. Ela é a coisa mais importante que ele tem na vida. É a única família que ele tem ainda. Então ele sai correndo e vai atrás dela. Naquele momento que o Otsutsu encontrou seu irmão no chão lá no parque, ele teve vários flashbacks de coisas, de traumas que ele já teve. O anime nos mostra que tanto ele quanto a sua irmãzinha apanhavam muito do seu pai. O pai dele é uma pessoa terrível. Ele batia muito na mãe deles e quando se cansava da mãe, ia pros filhos. O anime não explica
explica e nem mostra isso pra gente, mas no mangá, o Otsutsu sai com a sua irmãzinha da escola e realmente vai levando ela até em casa. Só que quando ele vê um carro se aproximando, ele sabe que é o carro do pai, então manda a irmã ir pro parque. Então já tem uma grande diferença aí. Nesse momento rola uma discussão bem acalorada entre os dois. O Otsutsu a todo momento tá com muito medo do pai, até porque são traumas muito pesados. Só que quando o pai menciona a Yumi e que ele vai querer ir atrás dela também, o Otsutsu começa a se impor. Ele mostra realmente que tem um amor muito grande pela irmã. E com o tempo a gente vai percebendo que talvez esse amor que ele sinta pela irmã dele seja um pouco errado demais. Nessa cena também, a fim de provocar o Otsutsu, nos mostra o pai dele pegando o cigarro e apagando no braço dele. Por isso que ele tem essas marcas no braço. E é muito discrepante, porque quando você tá acompanhando o mangá nessa parte, você tá entretido e você acha realmente bem interessante. Parece algo muito bom. E quando você vê no anime, você já vê que aquilo não vai te levar para um bom lugar. Mas voltando pro que estava acontecendo, o Otsutsu vai até a sua irmã e ela tá com vergonha do monstro que ela se tornou, mas ela sente uma fome insaciável. Então, enquanto ela conversa com o Otsutsu, ela tá ali meio envergonhada e comendo o corpo de uma pessoa. Ela pede pro Otsutsu se afastar, porque ela não é mais a irmãzinha que ele conhecia. Ela é agora isso, essa criatura horrenda, feia, monstruosa. Só que o irmão dela não acha isso. Ele chega até ela, abraça ela e fala que pra sempre ela vai ser irmãzinha dele, que só tem eles dois no mundo contra tudo. Ele diz que ela só tá um pouco doente, mas que isso vai passar e que eles vão conseguir arranjar uma forma de passar por isso juntos. E é uma cena realmente bonita, sabe? Tipo, uma cena fofa. Quando de repente ela começa a devorar o próprio irmão. E quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, meu Deus, ela tirou a vida do próprio irmão. Pra onde vai essa história? Porque a história até então era só dos dois juntos. Então, como que a obra vai continuar seguindo? E é finalmente que a gente entra na parte alta da obra. Depois da Yumi devorar o próprio irmão, a gente vê como é que tá dentro da cabeça dela. Ela tá tendo várias alucinações. No anime é muito feio, começa a passar, tipo, umas cenas de gente de verdade, sabe? É meio mal feito, não é tão legal, no mangá é um pouquinho mais interessante, mas a gente vê que ela tá completamente perturbada. Esse vírus mexe com toda a sanidade que uma pessoa pode ter. Até que de repente ela acorda. Quem tá do lado dela é a Maria, aquela mulher que parece uma bruxa. A Yumi acorda sem saber o que era real e o que era da cabeça dela. Até que ela se lembra do momento que ela devorou o próprio irmão. E a Maria faz questão de dar ênfase nisso. Você devorou seu próprio irmão. Você sabia que você devorou seu próprio irmão? Então, você devorou seu próprio irmão. Seja bem-vindo ao gigante da colina. A Yumi começa a se encher de culpa e fala, meu Deus, eu tirei a vida do meu irmão? Aí a Maria fala, não exatamente, você devorou o seu irmão. E o que aconteceu? Esse vírus do Pupa, ele se espalha através do sangue do seu portador. Só que não existem muitas pessoas infectadas com esse tipo de vírus porque elas meio que não sobrevivem. No caso, o irmão dela sobreviveu. E aí ele conseguiu um tipo de poder também, igual a sua irmã. O poder do Otsutsu é ter uma regeneração muito, mas ultra avançada. Então essa mulher esquisita, ela explica que ela é uma pesquisadora e que estuda o vírus do Pupa. E a gente não sabe muito bem se ela trabalha pro governo, se ela trabalha sozinha, mas ela capturou o Otsutsu. Um tempo se passa e nos mostra a Maria indo na sala onde ela deixou o Otsutsu. E quando ela chega lá, todo mundo que estava na sala tá sem vida. E só tem o Otsutsu ali. Ele tá muito nervoso. Ele acordou sem entender o que tá acontecendo direito. Ela explica um pouco sobre o vírus, explica que a irmã dele realmente vai continuar sendo aquele monstro, só que tem uma coisinha que eles podem fazer para reduzir os danos. E mais uma vez eu preciso explicar a diferença do mangá pro anime. No mangá, ela explica que ela tá desenvolvendo um pequeno remédio, como se fosse uma vacina contra o vírus Pupa. E fala que a fome da Yumi não vai acabar nunca e que aquilo pode resultar em coisas desastrosas para a sociedade no geral. Então, ela dá uma brilhante ideia. A ideia que ela deu foi do Otsutsu servir como comida para Yumi. Assim ela não precisaria machucar mais ninguém. Seria somente o irmão dela. E o irmão dela não perderia vida, já que ele se regenera. E esse é o ponto principal que a gente tem para tudo ficar bizarro de uma forma muito errada. O Otsutsu aceita sem pensar duas vezes. Ele, com esse pensamento de querer proteger a irmã dele, que a irmã dele é a coisa mais importante do mundo, ele não acha que aquilo seja um sacrifício muito grande e ainda vai poder ajudar as pessoas. De início parece bonito, mas a gente vai ver que... Ai, mano... que é esquisito, Porque, avançando pro próximo episódio do anime, a gente acompanha um pouquinho da mãe deles. Nos mostra o Otsutsu ainda sendo um bebezinho e a mãe dele grávida já da Yumi. E foi uma gravidez completamente traumática. De alguma forma, ela sentia que estava grávida de um ser maligno. E de início ela até pensou várias vezes em tentar tirar o bebê, só que sempre que ela pensava nisso, ela sentia uma dor muito forte no corpo. Então foi algo que meio que ela não pôde controlar.
Quando ela deu à luz a Yumi, ela conta que sentiu algo terrível. Primeiro que o bebê já olhou pra ela com essa cara, e segundo, uma coisa bem bizarra. A Yumi já nasceu com todos os dentes na boca. A mãe evitava deixar o Otsutsu perto daquele monstro, aquele ser. Ela tinha nojo e repulsa pela Yumi. E num belo dia, ela pegou um estilete e tentou finalizar isso. Aquilo doeu muito nela. Imagina você ter que acabar com um bebê, por exemplo. Só que assim, segundos depois dela finalizar o trabalho, o bebê começa a dar uma risadinha. E ri mais. E mais. E a gente vê que ela tá se regenerando. Ela tá viva, irmão. Com o tempo, a mãe deles foi enlouquecendo e não sabia mais se estava vivendo a vida real ou se estava imaginando coisas. Ela foi internada num hospital psiquiátrico e lá a gente tem uma desgraça de uma cena que ela tá sentada em frente aos médicos, né? E ao seu marido. E ela fala assim, a dor é a única coisa que me mostra o que é a realidade. Quando eu sinto dor, eu vejo que isso aqui é real. Então, por favor, me bata mais uma vez. E simplesmente a reação do pai deles é só fazer um... Vai tomar no cu. Então isso significa que o pai deles batia na mãe não só porque ele era um doente, mas sim porque a mãe também era uma doente e queria apanhar. Meu Deus. E aí finalmente a gente chega no episódio mais perturbador desse anime inteiro. E já deixa avisado, não vai ter nenhum momento que vai estagnar de novo. É só ladeira abaixo, é só o pior do pior, agora em sequência. Mas antes de eu contar o episódio mais bizarro desse anime inteiro, eu queria pedir o seu like, meu querido, por favor. Se inscreve no canal também pra me ajudar demais. A gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Falta pouco, galera. A gente tá na reta final. Eu falo isso toda vez. Tem sido muito incrível todo o apoio que vocês dão em cada vídeo meu. Dá realmente muito trabalho fazer cada vídeo, mas todo esse apoio faz tudo valer a pena. Mas como nem só de carinho se vive o homem, eu queria pedir pra você se tornar membro também. Todos os membros do canal já me ajudam bastante, mas quanto mais membros a gente tiver, melhor fica pra mim. Porque vários vídeos que eu posto são desmonetizados, já que eu trago sempre coisa bizarra, coisa muito perturbadora. O YouTube não gosta muito disso. Então, às vezes tem um alcance muito bom, muitas visualizações, mas aí infelizmente a monetização é cortada. Então você sendo membro, você me ajuda diretamente de forma financeira a continuar produzindo vídeo pra vocês. E agora vem também uma grande novidade que assim, eu me programei bastante pra isso acontecer. Então a partir do próximo ano, agora no mês de janeiro, já teremos vídeos exclusivos para membros. Finalmente tô conseguindo trazer um aviso muito importante. Esses animes e mangás que são mais pesados e bizarros do que o normal, vai ter agora só lá no Seja Membro, num quadro que se chama Radioativo. Não vou estar mais postando aqui aberto para o público, porque sempre a monetização é cortada e eu sempre me ferro no final das contas. Então se você gosta de acompanhar e ficar por dentro dessas curiosidades bizarras e gosta de ver esse tipo de conteúdo, vai ter lá no Seja Membro, em vídeos longuíssimos, tipo 1h e pouca, tá ligado? Pra você poder assistir. Então corre lá, é baratinho, me ajuda demais, de verdade. Me segue lá no Instagram também, porque eu tô produzindo a maior obra da minha vida. Eu estou produzindo literalmente o meu mangá ou anime. Bom, você vai ter que ver pra descobrir. E por último, mas não menos importante, entra lá no nosso grupo do Discord pra você fazer parte dessa comunidade incrível. Muito obrigado por tudo, galera, e vamos voltar pro vídeo. Então, esse episódio, que é o mais bizarro do anime inteiro, é simplesmente um episódio inteiro, literalmente o episódio inteiro, não tem mais nada no episódio. Só mostra a Yumi se alimentando do próprio irmão. E é tudo explícito, a gente só fica escutando os grunhidos da Yumi e a dor do Otsutsu. E como se já não estivesse péssimo, terrível, ruim o suficiente, essa cena ainda é de uma forma meio caliente. Ela tá numa posição bem sugestiva. O Otsutsu olha pra ela de umas formas bem esquisitas. Lembrando, ele é irmão dela, cara. É uma verdadeira tortura você ficar vendo aquilo. Mas por incrível que pareça, por mais que seja o episódio mais perturbador, não é o fato mais perturbador da obra, que agora vem no próximo episódio. Agora então, o anime dá mais ênfase na Maria, explicando desde a sua infância que ela era muito curiosa. Ela sempre teve esse ar de cientista, ela sempre gostou de fazer pesquisa, e pra ela, todo e qualquer ser vivo era tido como experimento. Só que me dá muita raiva no anime, porque ele até começa esse pequeno arco de evolução do personagem, contando um pouquinho mais da história dele. É bem interessante ver como a Maria era pequena e como ela sabe tanto do vírus pupa. A gente queria saber um pouquinho mais. Só que o anime não dá tempo e não nos mostra isso. Até que então, sem mais nem menos, no meio do diálogo, a Maria solta a frase que... nossa, se já tava ruim, vai piorar demais. Ela pede pro seu ajudante preparar os espermatozoides do Otsutsu e os óvulos da Yumi para criar um monstro, para fazer a criação da maior obra-prima dela. Isso por si só já é bizarro o suficiente, só que a forma que fazem é o que deixa tudo pior. A cena corta e nos mostra a Maria tomando banho como se fosse uma caverna, um lugar meio esquisito. Deve ter alguma coisa a ver com o vírus do pulpa ali. Até que no meio do banho, ela percebe que está sendo vigiada e sabe que é o seu ajudante.
Ele sai de lá, fala, nossa, você percebeu que eu tava aqui? E começa um diálogo muito esquisito dele dando em cima dela e falando umas coisas bem obscenas, bem nada com nada, só jogado assim. E simplesmente ela levanta, a gente vê que a perna dela tá com algumas marcas esquisitas, parece algo ligado ao vírus, talvez. Só que o diálogo dessa cena é completamente desconexo. E simplesmente a Maria vira pra ele e fala, olha, você não vai me trair nunca, né? Do nada, literalmente do nada, eu juro pra você. O ajudante fala, não, que papo é esse, de repente? Não, eu prometo pra você, eu posso prometer em nome daquilo ali. E aponta, e a gente vê que tem uma criatura muito parecida com a Yumi ali acorrentada. Então talvez tenham mais monstros daquele, a gente não sabe direito. E também não dá nem tempo da gente começar a raciocinar, porque o anime joga essa bomba na nossa cara. A Maria tava de costas e nos mostra a Maria virando pro seu ajudante. E quando ela vira, a gente vê que ela tá grávida. Então essa criatura que ela tentou criar com genes dos irmãos tá dentro do corpo dela. Eu não sei explicar o nível que isso é errado, mas continua piorando a obra. O anime agora corta pros irmãos de novo, e eles são abordados por um cara muito esquisito. Ele captura eles e leva meio que pra um armazém abandonado. Esse cara parece saber bastante sobre o vírus Pupa, e ele começa a rasgar o Otsutsu. E fica muito feliz com isso porque ele tá sempre se regenerando. Então ele fala que ele vai ter diversão infinita. Pra ele aquilo tá maravilhoso. Só que o Otsutsu não revida, ele não tenta se defender, e a Yumi, que é aquele monstro terrível, não faz nada também, ela só fica chorando falando, meu Deus, irmão. É claro que talvez você possa alegar que eles tenham esse trauma com violência, sempre lembra do pai e tal. Mas, cara, tipo assim, eles têm totais condições de sair daquela situação, mas não saem. Até que, de repente, a Yumi junta coragem e empurra esse cara. O problema é que agora ele vai pra cima da Yumi. E então que finalmente o Otsutsu faz alguma coisa. Extermina o cara. No anime é bem leve, mas no mangá é bem pesado essa cena. E quando a gente acha que tudo vai ficar tranquilo, chega a organização que esse cara fazia parte. Eles conseguem capturar tanto o Otsutsu quanto a Yumi e levam eles pro covil. Lá a Yumi fica completamente presa numa cadeira, com uma venda nos olhos, e ela só consegue escutar o outro lado da sala. Lá o Otsutsu tá sendo dissecado. Esses caras são pesquisadores. A gente não sabe se eles são do governo ou se são pesquisadores ilegais, mas o fato é, eles estão se divertindo fazendo aquilo com o Otsutsu, e ele percebe. Eles tiram várias amostras do corpo dele para usar para testes futuros. Eles tiram literalmente um órgão inteiro. Em questão de segundos, ele já se regenera, criando um outro órgão perfeitamente pronto ali. Só que esse episódio também é insuportável de ver, porque a gente tá vendo tudo da perspectiva da Yumi. A gente só escuta os barulhos e a dor que o irmão dela sente. É o episódio inteiro assim. Até que no final, ela não aguenta mais, se solta da cadeira e lá ela começa a fazer um cosplay de Mike baguncinha. No anime, muitas dessas cenas são censuradas, é tudo muito rápido, não dá impacto direito. Mas no mangá, meu irmão é o ponto alto, na minha opinião. É tipo assim, é uma das cenas mais sinistras da obra inteira. Os painéis são simplesmente de tirar o fôlego, você sente verdadeiramente medo. Já no anime é tudo meio jogado. Até que o Otsutsu também consegue se soltar de alguma forma, ele encontra sua irmãzinha e eles saem de lá tranquilamente. E acredite ou não, esse foi o penúltimo episódio. Mas peraí, tem muita coisa solta ainda nessa obra. Como que foi o penúltimo episódio do anime? Como que ele vai resumir tudo em 4 minutos agora no último episódio? Não tem como, né? Pois bem, o último episódio do anime é nos mostrando mais uma vez simplesmente o Otsutsu e a Yumi numa sala isolada lá na escola deles, como se nada tivesse acontecido. Ela tá devorando ele e ele tá se deliciando com essa cena, falando que ama ver a irmã dele quando ela começa a se alimentar, que ama ver o rostinho corado dela, parecendo uma mulher adulta. Sim, ele lança essa e nos mostra claramente que ele quer pegar a própria irmã. Essa que é a verdade. Depois nos mostra um flashback de quando eles eram crianças. Era simplesmente o Otsutsu jogando um joguinho como se fosse num parque de diversões, onde você pode ganhar algumas premiações, tipo um ursinho ou coisa parecida. Então, era ele jogando e perdendo, as pessoas ajudando ele, dando cada vez mais ticket pra ele jogar e conseguir o prêmio pra irmã dele. Ele vai e no último ticket, na última chance que ele tinha, ele joga e ganha. E o que ele ganha é uma presilha. E é exatamente essa presilha que a irmã dele tá usando durante todo o anime. E sem meme nenhum, é assim que termina o anime. Ah, mas Mu, então por que fizeram um anime? Qual é o sentido? Não tem, irmão. Eu não sei, eu realmente não sei te explicar. No mangá tem um final, eu não consegui, eu juro pra você, eu tentei muito ler o mangá até o final, mas eu não consegui. Então eu cheguei ali mais ou menos no capítulo 12, ali 13, no máximo, não tava aguentando mais ler aquela bosta, e aí eu pulei pro último capítulo pra ver se realmente a obra se encerrava, e aparentemente sim. E aí no final do mangá, nos mostra o Otsutsu devorando a própria irmã. Só que é numa cena completamente, como eu já disse, caliente, dele se sentindo cada vez mais feliz fazendo aquilo com a própria irmã.
É muito bizarro. Essa obra não faz sentido algum pra mim. Como que pode ter alguém que é fã disso? E os fãs de Pupa são, assim, fãs assíduos. Eles defendem com unhas e dentes, falam que tem ensinamentos. Se você conseguiu tirar algum ensinamento disso, por favor, deixa aqui no comentário, porque eu quero entender também, que eu juro que eu tentei ao máximo. Mas basicamente é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria tirar esse tempinho no final pra agradecer vocês e também explicar algumas coisinhas novas que estão por vir. Esse ano de 2024 foi um ano muito importante pra mim, principalmente em relação ao YouTube, que se tornou o meu trabalho no fim das contas. A gente cresceu muito em tão pouco tempo e eu amo essa relação que eu tenho com vocês. Eu vou anunciando tudo com calma, mas já no finalzinho desse vídeo eu quero deixar bem claro. Um dos anúncios é, a gente vai ter agora um canal secundário. Provavelmente ele já tá feito bonitinho, então vai ter o link aqui na descrição pra você clicar e já começar a se inscrever. Porque quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou soltar o primeiro vídeo lá naquele canal. E, irmão, sem exagero nenhum, vai ser a combinação perfeita. Você vai ver um vídeo aqui, vai se traumatizar, vai ficar nervoso, meu Deus, coisa ruim. Depois vai pro canal secundário, onde você vai ficar leve, vai rir, vai se divertir e vai dormir tranquilo. Mano, é perfeito, é o equilíbrio perfeito. Outro anúncio muito importante é o trailer da minha obra que sai no início de 2025. Vocês vão saber um pouquinho melhor sobre a data me seguindo lá no Instagram, como eu já falei. Então fica por dentro aqui do canal, vai estar sempre saindo novidade boa. Se inscreve lá no canal secundário, por favor, porque vai me ajudar demais. E pela última vez nesse ano, eu só queria pedir uma coisa pra vocês. Sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano. O resto é que se foda.